E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 29 de julho. Então vamos começar como campeonato argentino. Barracas contra Tucumã. Defensa e Platense. Palpites. Jogos under, menos de 3 gols e meio. Córdoba e Vélez. Tigre e Riestra. Palpites. Jogos over, mais de 1 gol e meio. Argentinos contra Lanús. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Belgrano e Godoy Cruz. Palpites. Casa vence, empate anula. Dupla chance. Casa vence, empate. E para os mais conservadores, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Paysandu e Novo Horizontino. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Goiás e Amazonas. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Série C, Aparecidense e Floresta. Ferroviária e Londrina. Palpites. Casa vence, empate anula. Ou dupla chance. Casa vence, empate. Campeonato chileno, Cobreloa contra Palestino. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato chinês, Uran contra Xangai. Palpite. Fora vence. Campeonato colombiano, Fortaleza e Cali. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato do Egito, Al-Ahly contra Cerâmica. Palpite. Casa vence. Arabi e Zamalek. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato paraguaio, 2 de Maio e Cerro. Palpite. Visitante gol. Campeonato sueco, Alk contra Gás. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato uruguaio, River e Racing. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos e bora ganhar dinheiro. Tamo junto e até a próxima!